Com um gesto convidou-me a acompanhá-lo. E ao transpor aquela segunda porta encontrei-me num espaçoso pátio com colunas, igualmente aberto, mas quadrangular. Aquela, sem dúvida, era a parte principal da casa. Um total de 14 colunas de pedra de pouco mais de 2 metros de altura sustentavam um segundo piso, todo ele construído de tijolo. A fachada inferior da casa, situada por baixo do pórtico, fora erguida com grandes pedras retangulares. Contei 7 portas, todas elas de sólida madeira cor de cinza. No centro do pátio fora escavada uma segunda cisterna. Dos seus 4 vértices partiam outros tantos regos de pedra, por onde eram recolhidas as águas da chuva. A piscina estava praticamente cheia, com uma água de cor duvidosa. Quase metade do pátio se encontrava tapado com uma cobertura de canas entrelaçadas, onde se apoiavam os rebentos de 2 parreiras trazidas pelo pai de Lázaro da distante Corinto, nas costas da Grécia. O fruto desta videira, de uma casta muito apreciada, tinha a particularidade de dar uvas sem sementes. Durante a minha passagem por Betânia, tive a oportunidade de saber que Jesus de Nazaré sentia uma especial predileção pelos frutos daquelas parreiras. Lázaro e os seus amigos atravessaram o empedrado piso do pátio e dirigiram-se a uma das portas da esquerda. Ao passar por baixo do pórtico, reparei em 4 mulheres, sentadas num dos bancos de pedra encostados a cada uma das 4 fachadas existentes por baixo do claustro. Todas elas vestiam compridas túnicas de cores claras, geralmente esverdeadas, com as cabeças cobertas por grandes lenços. No entanto, nenhuma escondia o rosto. Conservarei sempre uma grata e inesquecível recordação daquela sala retangular a que me levara o amigo de Jesus. Ali decorreriam alguns dos momentos mais agradáveis da minha incursão em Betânia. Tratava-se da sala familiar. Uma espécie de salão-casa de jantar, de uns 8 metros de comprimento por 4,5 de largura. 3 janelas altas e estreitas, abertas na parede oposta à porta, mal deixavam entrar a claridade. Uma branca mesa de pinho presidia ao centro da quadra, cujo soalho fora rebocado com argamassa. Num dos cantos, uns troncos largavam fagulhas, alimentados pela forte tiragem da lareira. O fogão cumpria uma dupla tarefa. Por um lado, servir de aquecimento nos rudes meses de inverno e, por outro, permitir a preparação dos alimentos. Para tal, os proprietários tinham levantado a pequena distância da chaminé propriamente dita, um pequeno muro circular com aproximadamente 30 centímetros de altura, formado por 4 camadas em que alternavam o barro e o entulho. Dentro, entre as brasas, eram depositadas as panelas, bem como umas travessas convexas que serviam para cozer tortas feitas com massa sem fermento. Quando se desejava cozinhar sem a aplicação direta do fogo, as mulheres depositavam umas pedras lisas em cima do lume. Uma vez aquecidas, as brasas eram afastadas e o guisado era feito em cima das pedras. Em quase todas as paredes tinham sido dispostos armários e prateleiras de madeira, em que alinhavam vasos, travessas, terrinas e outras louças, na sua maioria de barro ou de bronze. Na parede oposta ao fogão, e enterradas no soalho, distinguiam-se 2 grandes e barrigudas talhas, com uma tonalidade vermelho acastanhada. Atingiam pouco mais de 1 metro de altura e, segundo me comentária Marta, dias depois, eram destinadas ao consumo diário de trigo e de vinho. Uma delas, em especial, era tida em grande apreço por Lázaro e sua família. Tinha sido obtida muitos anos atrás, nas cercanias da cidade de Hebron, e pertencerá, segundo o selo real que apresentava numa das suas 4 asas, aos vinhedos reais. Numa minuciosa inspeção posterior, pude corroborar que, efetivamente, a talha em questão apresentava uma gravação superior com as letras Imuk, que significava pertencente ao rei. A sua capacidade, sensivelmente inferior à da talha destinada ao trigo, era de 2 batos israelitas. Mantinha-se sempre hermeticamente fechada com uma tampa de barro, segura, por sua vez, com faixas de pano. O teto do aposento, situado a 2 metros, era atravessado por 6 vigas de madeira, provavelmente de coníferas, muito abundantes nos arredores.
Outras partes cobertas da casa, com exceção dos terraços, apresentavam uma construção menos sólida. A cavalariça e o armazém das alfaias do campo, por exemplo, tinham sido cobertas com materiais muito combustíveis, palha misturada com barro e cal. Este tipo de cobertura, segundo me explicou Lázaro, tinha um grande inconveniente. Sempre que chovia era necessário alisá-lo de novo, com o fim de consolidar o material da superfície e evitar as goteiras. Para isso valiam-se de pequenos rolos de pedra, com cerca de 60 centímetros de comprimento. Lázaro e os restantes hebreus dispuseram-se em volta do crepitante fogão e sentaram-se em cima de algumas das peles de cabra que atapetavam o chão. Eu fiz o mesmo e preparei-me para o diálogo. Naquele momento, entrou na sala uma mulher. Trazia na mão esquerda uma frágil apara acesa. Sem dizer palavra, foi percorrendo as 6 candeias de barro que estavam suspensas ao longo das brancas paredes e que continham azeite. Depois, pegou numa lanterna, também de argila, e introduziu a chama do improvisado archote pela boca do recipiente bojudo. Logo saltou uma chamazinha amarelenta. A mulher, com passada diligente, colocou aquela lanterna portátil na extremidade da mesa mais próxima do grupo. Depois, aproximou-se da lareira e atirou para as brasas os restos da apara e 2 bolinhas de aspecto resinoso. As cápsulas de canafístula, um perfume empregue com frequência entre os hebreus, lançaram como que uma exalação, invadindo o recinto um aroma suave e duradouro. De repente, quase sem crepúsculo, a escuridão encheu aquele histórico aposento. Rogamos-te que desculpes o nosso receio, solicitou um dos amigos de Lázaro. Desde que o sumo sacerdote José ben Caifás e muitos dos archiereis do Sinédrio concordaram em pôr termo à vida do mestre, todas as nossas precauções são poucas. Sabemos que os bitusianos e esbirros de Ben Bebais têm ordens para prender Jesus, afirmou outro dos participantes na reunião. A festa da Páscoa está perto e os nossos informantes garantem que os bastões e cacetes da guarda do grande Sinédrio estarão dispostos a cair sobre o rabi. Esperam apenas uma oportunidade. Para quê? Intervim, aparentando vivos desejos de compreender. O mestre, segundo entendi, é homem de paz. Nunca fez mal a ninguém. Lázaro deve ter notado uma especial vibração na minha voz. Aquele foi o primeiro passo para a definitiva abertura do seu coração. Tu és grego, respondeu o ressuscitado, dando-me a entender que eu ignorava muitas das circunstâncias que rodeavam o rabi da Galileia. Não sei se conheces a profecia que afaga e contempla o nosso povo desde tempos remotos. Um dia, nascerá em Israel um Messias que tornará os homens livres. Pois bem, a casta sacerdotal acredita e fez o povo acreditar que esse Salvador terá de ser, em primeiro lugar e principalmente, um sumo sacerdote. O Messias terá de ser membro do grande Sinédrio. É o que eles dizem. Os longos anos de domínio estrangeiro fortaleceram a esperança nesse Messias, convertendo-o num chefe político que liberte Israel do jugo romano. Os sacerdotes sabem que o mestre prega um outro tipo de libertação e por isso o consideram um impostor. Isto já seria bastante para acabar com a vida de Jesus. Mas há mais. Lázaro continuava a observar-me com os olhos brilhantes de uma progressiva e incontrolável cólera. Esses sepulcros caiados, como o mestre lhes chamou, não perdoam que Jesus os tenha ridicularizado publicamente. É a primeira vez em muitos anos que alguém os desmascara, minando a sua influência no povo simples. Jesus, com as suas palavras e os seus milagres, arrasta multidões e isto multiplica a sua inveja e rancor. Por isso juraram matá-lo, mas não o conseguirão, exclamou um outro hebreu. Interroguei Lázaro com o olhar. Que queriam dizer aquelas vigorosas palavras? O amigo amado de Jesus desviou a conversa. Por favor, desculpa nossa indelicadeza. A julgar pela poeira das tuas sandálias e pela fadiga do teu rosto, deves ter caminhado muito. Suplico-te, como irmão nosso, que aceites a minha hospitalidade. Aquela brusca reviravolta na conduta de Lázaro desconcertou-me, mas nada disse. O homem deixou a quadra, voltando poucos minutos depois na companhia de uma mulher.
Marta, minha irmã mais velha, explicou Lázaro, referindo-se à hebreia que o acompanhava, te lavará os pés. O meu coração bateu com força. E, sem me aperceber do erro que estava cometendo, levantei-me. O resto do grupo continuou sentado. Era tarde demais para emendar. Procurei serenar os meus nervos. Não podia negar-me as delicadezas do meu anfitrião. Teria sido considerado como um insulto ao arraigado sentido oriental da hospitalidade. Assim, colocando as minhas mãos nos ombros do ressuscitado, sorri-lhe, agradecendo a sua delicadeza o melhor que soube. Quase não tive tempo de reparar em Marta, a senhora, pois é este o significado do referido nome. Antes de o irmão ter acabado de falar, já ela atravessara o limiar da sala, afastando-se no pátio de colunas. Lázaro pediu-me que me sentasse num dos pequenos e dispersos tamboretes de 4 pernas e assento de vime que rodeavam a mesa. 5 minutos depois, novamente a figura de Marta se recortava na porta. Trazia nas mãos um vaso vazio e do antebraço esquerdo pendia um longo pano branco. Acompanhava um menino com uma jarra de bronze cheia de água. Como se tratasse do hábito mais rotineiro, a irmã mais velha de Lázaro pousou a vasilha a meus pés, cingindo-se com o que hoje chamaríamos toalha. Apressei-me a desatar os atilhos de couro das minhas sandálias, enquanto a mulher despejava parte do conteúdo da jarra no vaso. Ao introduzir os pés no largo recipiente de barro, experimentei uma agradável sensação. A água estava quente. Obrigado, murmurei. Muito obrigado. Marta levantou o rosto e sorriu, deixando a descoberto um fio de ouro que servia para prender alguns dentes postiços.